Olá, gringas! Estamos aqui para mais um Gringas Podcast, dessa vez com uma história incrível, com várias profissões diferentes, coisas diferentes, umas coisas bem intrigantes para uma mulher fazer, que olha, eu tô curiosa aqui, mas nós vamos falar com a Camila Nugent. Ela que é filha de italiano com norueguesa. Norueguesa, por isso tem toda essa beleza aqui. Olha, gente, que coisa linda. Bem-vinda, Camila. Muito obrigada. Nossa, um prazer enorme estar aqui. Quando eu fiquei sabendo de vocês, eu achei que ia ser uma honra enorme. A Ângela me apresentando, então, muito obrigada. Meu nome é Camila Nugent, eu estou aqui nos Estados Unidos desde 91. Cheguei no meio do inverno em Boston, então deu para dar uma congelada, assim, saindo do verãozinho de São Paulo. E nem imaginava que a minha vida ia continuar aqui por tantos anos. Nossa, né? A gente Décadas. tá aqui há muito tempo, né? É verdade. É. Mas como é que foi a sua vida assim no Brasil? Vamos pegar um pouquinho de você lá na sua infância, né? A gente já sabe que tem pais que são imigrantes, que tem toda essa altura, toda essa beleza aí vindo de trás. Conta pra gente um pouquinho como é que foi crescer no Brasil com suas experiências de infância. Eu acho que isso foi super importante para realmente determinar o meu caráter, quem era a Camila, né? Porque eu nasci com um defeito de formação das minhas pernas, então eu tive que usar gesso, tinha que trocar toda semana, então era um estresse muito grande para minha mãe, né? Mas ela estava sempre determinada que eu ia levar uma vida normal, mal sabia ela que não ia ser normal de jeito nenhum, mas que deu aquela, eu acho que força, né? Uma fortitude, mais do que uma força, para levar as coisas na boa, né? E eu estudei em uma escola italiana, né? Meu pai sendo italiano, minha mãe norueguesa, e então eu aprendi a falar italiano na escola, em casa. Minha irmã e meu irmão, que são mais velhos, falavam norueguês. Então, assim, a gente estava sempre exposto à cultura. E eu sempre achei, assim, que culturalmente eu já não era igual, né? Porque meus pais tinham sotaque, essas coisas todas. Então, meus pais focaram comigo mais só no português. Mas foi uma coisa, assim, que fez com que as dificuldades físicas viraram incentivo para ser atleta, para fazer coisas que não eram normais, né? Sim. Eu escutei até falar que você chegou a ser uma modelo aí. Conta pra gente dessa fase aí de modelo. Não é modelo, é a fase do patinho feio. Porque, sem brincadeira, não. Eu usava aparelho fixo, eu tinha aquele negócio por fora que puxava os dentes da frente para dentro da boca, porque eles não ficavam dentro da boca. E as orelhas abanadas, né? Porque aquele negócio fica atrás da orelha. E o cabelo fininho. E eu era magra, assim, não tinha peito, não tinha quadril, não tinha nada. Eu era uma placa. E perna torta, em X. Então, assim, eu era divertidíssimo, né? Pro meu irmão, achava sempre um novo apelido para me dar. Maldoso, né? Então, assim, você vai criando casca grossa, Isso. né? Então, assim, eu acho que foi parte da minha formação. Tenho que agradecer a ele. Mas, com isso, a minha mãe sendo alta, ela tinha um designer italiano, que era o Amalfi, em São Paulo. E foi ele que um dia falou assim para minha mãe, não, um dia sua filha vai poder ser modelo para mim, porque ela vai ter seu corpo. E eu, né, achando que ele estava talvez fumando uma... tava viajando um pouquinho. Ele conseguia ver além, viu? Ele viu além do além, né? Naquela época. E daí, de repente, assim, ele sugeriu umas coisas para minha mãe. E minha mãe, ela era contra, de todos os jeitos ela era contra. Porque ela falava assim, a educação que vem primeiro, não vai faltar em aula para se fazer nada que tenha a ver com modelo. Então, ela era super contra. E então, assim, não tinha apoio nesse sentido, mas eu também não fui uma pessoa que era boa de estudar, entendeu? Eu fui diagnosticada há pouco tempo, mas dislexia e, como é que é? TDAH, né? Chama. E, então, assim, eu não sabia na época, mas, assim, todo mundo achava que eu era preguiçosa, que eu não queria estudar. Eu tentava estudar e nada, né? Isso é uma coisa que está sendo muito vista hoje em dia, né? Antigamente, realmente, as pessoas não investigavam essas coisas. Era tudo, isso aí que você falou, é preguiçosa, não quer estudar, não gosta... E hoje em dia a gente consegue entender muita coisa, não né? tem foco, tarará, né? Não tem vontade de fazer as coisas. E eu só fiquei sabendo porque minha filha, né? Minha filha falou assim, mãe, eu acho que você tem. Eu falei, imagina, eu só tenho muita energia. mas nesse sentido, assim, escolar, eu não achava que eu conseguiria ser a estudante que minha mãe queria, né?
Então eu tentei esse lado de modelo, só que eu sou muito opinionada e não durou muito, né? Porque o modelo com opinião já não é mais cabide, daí fica difícil. Mas eu aprendi a andar, aprendi a fazer maquiagem, aprendi a fazer um monte de coisa, de ser delicada, coisa que eu nunca fui, nunca consegui ser por causa do foco, né, no atletismo. Mas paguei a escola sendo modelo, passarela com Amalfi e também fotografia, essas coisas. Nossa, mas eu vejo isso em você. Há muito tempo atrás. E o atletismo, o que você fazia exatamente? Tudo. A escola não era assim, uma escola grande, mas na nossa época você não jogava só um esporte, né? Pelo menos na minha época. Então eu jogava vôlei, handball, basquetebol, fazia corrida à distância, salto em altura, literalmente tudo. Eu acho que o recorde da escola ainda em salto em altura, acho que ninguém era tão alto que nem eu na época. Então foi fácil. Lá teu nome ainda lá. tá lá, salto em altura. Ai, que legal. Então fazia muito ligado ao esporte. Eu acho que o esporte em equipe era uma coisa que eu podia fazer e usar minha energia, que eu tinha muita energia. E adorava competir. Nossa, competia comigo mesmo, né? E como é que você parou em Boston, lá no meio daquele frio mesmo? Porque lá então, foi uma oportunidade assim que surgiu do nada. Eu acho que é porque minha mãe não queria que eu namorasse o cara que eu estava namorando, né? minha mãe bem europeia, né? Assim, quando ela queria alguma coisa, que você fizesse alguma coisa, ela fazia com que o mundo girasse em volta de você para acontecer. Então, ela era bem determinada. E eles não estavam gostando, acho que, do namorado que eu tinha, porque ela falou assim, não, sua prima tá precisando da sua ajuda, porque eu amo criança, eu cuidava desde os 14 anos que eu trabalho, então eu sempre cuidava das crianças do prédio, dos nenês, das minhas primas. Eu ia morar no verão, eu ia morar na fazenda, no sítio, na casa, no interior, para cuidar dos filhos das minhas primas. Então, assim, eu adorava criança. E uma das minhas primas estava morando em Boston, fazendo como é que chama? Um Masters dela. E tinha acabado de se divorciar do marido e estava lá com as crianças pequenininhas. E a babá que eles levaram do Brasil não aguentou o frio. Então, a minha mãe falou assim, não, vai para lá, é só por 6 meses... E isso foi 30. Né? Começou com 6 meses. Daí eu fiquei lá, eu vou te falar que eu não aprendi nada de inglês os primeiros 8 meses. Estava lá para estudar inglês, porque eu fazia comércio exterior na PUC de São Paulo. E não estava aprendendo absolutamente nada de inglês, porque eu só ficava com brasileiro e italiano. Tudo em volta de mim era brasileiro, italiano e pessoal da América Central. Porque eu estava fazendo trabalhos diferentes. Mas, então, não deu para aprender inglês. Foi uma dificuldade muito grande superar isso. Sim. Porque realmente tem até um conselho para quem vem para os Estados Unidos, né? Você tem que começar a colocar a cara no meio dos americanos, senão a gente fica mesmo nessa bolha, né? Eu também, eu como brasileira, teve minha irmã que veio, teve pessoas que vieram, e a gente ficava muito ali no português. Demora mais. Quando eu fiz meu intercâmbio, eu fiquei no meio dos americanos. Eu cheguei aqui quase falando nada. Em 6 meses eu fiquei até sonhando inglês. Falei, gente, mas não tinha outra opção. Era ou falar que lá eu passar fome, não saber como ir no banheiro, não saber. Então, realmente faz a diferença estar no meio dos americanos, né? Uma boa lição aí. A primeira lição é deixa a bagagem do Brasil no Brasil e venha preparado para aprender e fazer parte dos Estados Unidos. Não só ser uma pessoa que está aqui para tentar a vida. Não, você tem que realmente entender a cultura, e a Constituição americana é a coisa mais legal. É curta, é pequena, é objetiva. Aprender a Constituição é como aprender a cultura em tempo assim, recorde. Sim, conselho de ouro aí, hein, meninas? Prestem atenção. Porque eu acho que você está certíssima. A gente tem que abraçar a cultura e entender um pouco das leis, de tudo, né? Faz muito. Mas aí a sua vida lá no meio de Boston, naquele frio... Como é que você parou aqui no calor? Calor, assim, aqui é médio, mas tá mais para calor que para frio, né? Tá, não, eu acho que antes de falar do tempo de lá, né, realmente o frio, mas as pessoas também são frias, né? É até cultural, né? É cultural. Então, assim, eu cheguei lá, assim, né, eu cheguei com toda a minha grandeza brasileira e tamanho também, né, e falava com todo mundo, sabe, tentava falar com todo mundo, sorria para todo mundo.
Daí eu descobri que eu estava dando uma imagem errada. Todos os homens achavam que eu estava dando em cima de todo mundo, as mulheres ficavam pé da vida comigo. Então, assim, culturalmente, Sim. de novo, meninas têm que, sabe, acompanhar as mudanças, porque, nossa, eu paguei tanto pato. Não recomendo, né? Mas, então, essa foi uma parte... Sim, cultural que você teve que lidar também. Que Achei que as pessoas eram difíceis de conhecer, a não ser que elas tinham algum interesse, né? Mas o que era mais legal também é que o momento que você conhece uma pessoa no norte, porque é por causa do frio e tudo mais, ela vira sua amiga para o resto da vida. Não importa se você se muda para um outro planeta, essas pessoas continuam na sua vida. Então, difícil fazer uma amizade. E eu estava acostumada, né, que no Brasil que todo mundo é amigo, né? Tem aquela facilidade de lidar com as pessoas, de repente, com a dificuldade. As pessoas nem te olham na cara, não falam bom dia, não falam nada, anda com a cabeça para baixo. Acho que foi o maior trauma. Eu acho que eu chorava, assim, só de ter essa falta de calor humano, né? Sim. Mas a minha prima, obviamente, tinha um amparo nesse sentido. Mas eu lembro que eu ligava para as minhas amigas do Brasil, mandava fax, né? Porque a gente não tinha como fazer o Skype na época. Então, era tudo assim. Quantos anos você tinha quando você foi para Boston? 20. Ah, você era bem novinha mesmo. Bem novinha. E daí, assim, eu tranquei, né, a faculdade no Brasil. Daí, eu comecei a ter pneumonias nos invernos. E depois de 4 anos tendo pneumonia todo ano, eu finalmente caí num médico que sabia que estava falando. E ele falou que eu tinha asma induzida por ar frio. E eu nunca tinha ouvido falar disso, né? No Brasil eu tinha rinite, mas por causa da poluição. Daí ele falou assim, olha, você tem 2 escolhas. Ou você não sai de casa no inverno, isso não tinha condições, ou você se muda para um lugar mais quente. Daí eu conheci meu marido, tá, não sei o que. Daí eu falei pro meu marido, olha, você tem 2 opções. Ou a gente vai para um lugar mais quente aqui, nos Estados Unidos, ou eu vou pro Brasil e você vem se quiser. Mas eu aqui em Boston não fico mais. Foi assim que eu parti, que eu vim aqui pra Geórgia, na cara e na coragem. Nós 2, né? Porque ele então, não tinha família, nada aqui. Então vocês não tinham nem emprego nem nada. Vocês só vieram pra cá e falaram, é aqui essa cidade, vamos pra lá. Não, o Charlie tinha uns amigos aqui, mas fora isso, a gente não tinha nenhuma segurança de nada. E como é que é você recomeçar assim, dessa forma? Eu acho assim que eu não tenho tanta dificuldade de fazer isso. Eu acho que foi um pouquinho mais difícil pro meu marido, né? Porque ele nunca tinha saído daquela região que ele estava. Não é verdade, porque ele, por um tempo da vida dele, ele morou na Carolina do Norte. Mas, assim, de sair de perto da família, né? Então, mas para mim, meus pais eram estrangeiros no Brasil. Minha irmã e eu saímos de casa cedo. Ela foi para a Europa, eu vim para cá. Sabe? Então, assim... Você já se adaptava fácil. Isso eu sempre fiz. Porque eu sempre mudei de ideia das coisas. Eu vou fazer isso. Daí fazia um pouco e já falava, não. Já experimentei, foi legal, mas não vou ficar por aqui. Então, eu sempre fui muito volúvel nesse sentido. Então, mudança, para mim, não foi, assim, o principal. Eu acho que as pessoas foram a minha falta de nutrição era do carinho das pessoas que eu sentia falta. Não era da comida, não era... Porque, para mim, isso nunca foi importante. Você já tinha filhos, Camila, quando você veio para Atlanta? Não. Eu me casei em 93 e o meu marido, ele trabalhava numa loja de ferramentas. E eu e a minha prima, a gente era dura, né? Não tinha, assim, ela também estava fazendo masters aqui, mas não tinha grana sobrando. Então eu passava nos lixos dos bairros ricos de Boston e pegava tudo que estava de móveis e tudo mais, só que estava tudo quebrado, né? Então eu aprendi a consertar as coisas e foi assim que eu conheci meu marido, porque eu ia lá na loja onde ele trabalhava, ele também fazia faculdade, ele trabalhava, eu falava, eu preciso daquele negócio, assim, me need, né? A linguagem do amor e das mímicas. e ele assim, né, é isso, então, foi muito engraçado. Daí ele me ajudou muito, assim, eu chamo que ele ainda é o meu Google Translate, né, às vezes eu não lembro como fala alguma coisa, ele fala, ela quer dizer... Traduz. Então assim,
eu sempre tive essa paixão de transformar as coisas. Mas eu tive a necessidade de fazer para poder ter uma cama para dormir. Literalmente, a minha cama era um engradado, com um colchão de futon em cima, entendeu? Minha cabeceira era feita de 2 mesas, né? Assim, tipo... Então, a gente foi fazendo essas coisas. No final, os móveis que eram tão legais que a minha prima, quando ela se mudou de volta pro Brasil, ela levou tudo. Nossa! Então você tem o dom aí também, né? Então, eu descobri esse dom pela necessidade. Então, assim, não tenha medo. Não tenha medo, porque nos Estados Unidos tem uma ferramenta para tudo. Então, mesmo se você não sabe fazer, você aprende. Sim. Aprende. Camila, não é interessante como aqui nos Estados Unidos, no lixo, você falando do lixo, né? Tem cada coisa que a gente fica... É inacreditável. Você encontra coisa nova também. Tudo que é coisa no lixo aqui é uma coisa assim de... Eu acho que isso é parte por isso que eu entrei na parte de sustentabilidade, porque tem muito desperdício. Eu fico horrorizada nas coisas que vão pro lixo, que tem gente precisando. Sim. Então vamos falar um pouquinho da sustentabilidade agora. Então, aqui eu ia contar o segredo da Camila, que vocês não acreditam, que uma mulher dessa aqui está construindo a sua própria casa. Do zero. Não tem, né? Como é que você decidiu fazer uma loucura dessa? Bom, as primeiras casas que a gente morou aqui nos Estados Unidos, a primeira não tinha isolamento térmico. Era um chalé no mesmo lago que eu moro hoje. Então, assim, era uma necessidade, de novo, necessidade de falar assim, olha, a gente está passando frio e está gastando dinheiro e eletricidade que não precisa estar gastando. Então, eu aprendi como fazer o isolamento da casa, não sei o quê. Daí quebrou um cano por causa do frio, daí eu troquei os canos. Assim, foi uma coisa assim que eu fui fazendo. E antes, uma coisa que eu não mencionei, mas eu adorava fazer coisas de arte, eu tinha muita criatividade, então eu fazia desenhos, quadros, não sei o que lá. E eu gastava uma grana fazendo isso que não era para ninguém, era para mim, né? Não é que eu estava fazendo arte para galeria, né? Então, esses projetos, eu falei, não, então, em vez de fazer alguma coisa com as minhas mãos que não dá em nada, que fica só guardado no armário, eu vou começar a fazer arte com as coisas de construção. E foi super legal, porque a primeira casa a gente alugou, devolveu ela melhor do que quando a gente tinha alugado, entendeu? Então, e o dono da casa pagava todos os materiais, eu fazia só a mão de obra. Então, eu aumentei uma parte da casa, fiz a lavanderia que não tinha, sabe assim, eu fui montando as coisas. E ele amando, né, porque não pagou nada, né, ou seja, pagou material. Eu sou italiana, eu falo com as mãos. Eu tô dando altos socos aí, né? E foi assim que eu fui aprendendo. Da segunda casa, eu fiquei lá em troca. A gente não pagou aluguel, era casa de amigos. E em troca da gente ficar lá, daí eu já estava com a minha filha pequena, recém-nascida quase. E o meu marido perdeu o emprego naquela época. Então, esses amigos falaram, olha, você fica aqui, já que você gosta de consertar coisa, você vai arrumando. Daí eu descobri que tem leilão de coisa de obra aqui nos Estados Unidos. Nossa, olha, descobrindo um monte de dica. Não, foi incrível. Daí eu fui nesse leilão, daí tinha um monte de coisas diferentes. Você não sabe o que tem dentro do pacote, porque é leilão. E eu comprei pallets. E naquelas, né? Não sabia o que estava fazendo, tinha um dinheirinho no bolso, fui lá e tal. Quando eu cheguei em casa, meu marido assim, mas o que é isso? Eu falei assim, olha, tem piso, tem isso. Daí eu comecei a derrubar a parede, eu comecei a abrir as paredes, eu falei assim, não, eu vou colocar tijolo aqui, eu vou colocar não sei o que lá. Daí o meu marido assim, mas você tem que perguntar, né, para os donos. Não, a gente vai deixar a casa assim nos trinks, né? E os donos da casa, eles vinham, né, que eles moravam super perto, eles olhavam assim e falavam assim, nossa, quando a gente falou que você podia arrumar a casa, a gente não imaginou que você ia refazer essa casa inteira. Daí foi assim que eu fui aprendendo, né? Assim, tipo, teve uma ocasião... eu aprendi a fazer solda, porque hoje em dia tudo é de plástico, os canos, né? Daí eu fiquei encantada com solda, com essas coisas, assim. Eu falei, nossa, dá pra fazer um monte de coisa, né? E você aprendia tudo no YouTube, assim? Era... Na época, o YouTube tava começando ainda, né? Não tava, assim, super... Eu acho que eu tenho uma criatividade, acho que deve ser boa, porque eu ia nas lojas também onde eu comprava o material e perguntava como é que faz. E aí... Daí eu falava, faz assim, faz assado, tenha certeza que você tem essa... Eu comprava as coisas, porque eu fazia sempre o cálculo. Se eu contratar alguém para fazer, vai custar tanto. Se eu comprar ferramenta, porque assim, se eu comprar ferramenta, daí eu posso fazer tantas vezes, né? Então eu sempre fazia o cálculo para justificar, porque sempre foi um investimento.
Mas na verdade é um hobby que pode até virar uma profissão, né? Mas era um hobby seu, né? Pois é, mas assim, eu acho que a gente tem que fazer sempre um equilíbrio das coisas, né? Por exemplo, a minha paixão é ajudar animais. E eu começava a ver assim, será que eu posso fazer isso como profissão? E eu já estava trabalhando na área de segurança Você ia falar, cibernética. tudo isso você trabalhava Já trabalhava full time. na área de cybersecurity. de cybersecurity. É. Então, assim, eu falava assim, eu posso ajudar muito mais animais ganhando bem na área de cybersecurity do que fazendo trabalho manual, porque o trabalho manual você não consegue... a não ser que você tenha uma empresa, né, de empreiteira, essas coisas todas que seria interessante, mas no meu caso, eu estava fazendo trabalho físico, né, e chega uma hora também que não dá, né, ou uma idade, alguma coisa assim, que isso acaba. Então, assim, o meu ponto de vista era fazer coisas que eu pudesse montar em cima uma estrutura de crescimento. Mas era hobby. Era mais como hobby mesmo. Ok. E daí a gente tinha comprado um terreno com um chalezinho super bonitinho. Eu reformei o chalé e a gente estava alugando. Eu passei quase 10 anos alugando. E eu guardava todo o dinheiro do aluguel para começar a reforma. E nesse período eu comprei software de design. Daí eu fui comprando nesses leilões, eu fui comprando janela, porta, não sei o quê. Eu comprei todo o material, daí eu desenhei a casa. Porque eu falei assim, agora eu já tenho o material e é tudo reciclado, assim, tipo, quando eu falo leilão, era resto de uma obra. Eu fui juntando. E para poder fazer isso, você tem que ter o lugar para pôr, né? Não é todo mundo que vai construir uma casa assim. Mas o meu interesse era ser sustentável, era reaproveitar coisas que os americanos jogam fora, ou que não são consideradas como na moda. Mas a parte da sustentabilidade veio na estrutura da casa. Eu praticamente fiz... Aqui na Geórgia tem muito cupim. Então eu falei, não, vou fazer uma casa de madeira, porque todo mundo aqui faz casa de madeira com papel e gesso, e bate um vento, cai de lado, né? Então, assim, para mim isso jamais. Eu era assim, alvenaria brasileira. Você trouxe o Brasil para os Estados Unidos. Tava no sangue. E eu falei, não, mas daí eu comecei a estudar todos os produtos comerciais. Então, a minha casa, ela foi feita de aço. A estrutura da minha casa é de aço. Os painéis são de aço com isopor rígido, de sustentabilidade. E depois eu tenho mais uma camada ainda interna, que também é de ois, né? Tudo de aço, das vigas. Sim. E daí eu tenho isolamento de fibra de cimento com pedra e cimento e lã, uma coisa assim. Que também bloqueia, não faz mal para respiração, sabe? Assim, tipo, filtra o ar, filtra tudo. Então, eu fui procurando todas essas coisas que eu falei, a estrutura da minha casa vai ser completamente perfeita, porque eu não quero precisar consertar nada quando eu ficar velha. Entendeu? Eu fiz a casa para mim, eu não fiz a casa para vender como investimento. Sim. Foi um projeto de vida. Sim, foi para você. Daí eu aluguei o guindaste. Nossa, imaginando essa mulher aqui em cima do guindaste ali. Porque eles entregam tudo aquele... Sim, aqui você aluga todos os equipamentos, faz tudo sozinho mesmo, se você quiser, né? Então, assim, eu fui lá e tal. Mas você foi uma autodidata, né? Você foi fazendo isso. Indo atrás. Inventando, assim, pensando, colocando A mais B. E muita coisa não deu certo, né? Ou seja, justamente por causa disso. Então, assim, eu tentava, dava errado, eu falava, bom, tudo bem, então agora eu vou... Ou eu vou fazer uma modificação aqui. Então, você não pode ir com um pensamento que vai ser assim, se não for assim, eu não vou fazer. Não, você tem que ser adaptativo, né? Sim. E quanto tempo que demora para fazer uma casa, assim? Tipo, eu sei que você ainda trabalha full time, um outro emprego, então é uma coisa que você faz o quê? Final de semana? Só de final de semana. Uhum. E daí você tem que encontrar um grupo de pessoas que pode trabalhar com você de fim de semana, que já sabe mais ou menos como você trabalha. E foi legal também, porque eu conheci alguns outros também gringos, né? Aqui nos Estados Unidos, que eram da América Central, do Brasil, assim, que podiam vir algumas horas aqui e ali. Então, obviamente, demora mais, né? Sim. Mas eu não estava com pressa. Eu estava querendo justamente... Eu abri uma empresa e fiz tudo isso como se fosse meu projeto piloto. Então, para mim, valeu a pena nesse sentido.
É a melhor forma de construir uma casa? De jeito nenhum. É muito melhor contratar alguém que tenha já esse conhecimento para justamente fazer mais simplesmente. Mas eu gastei uma fração do custo. O valor da minha propriedade subiu 400%. Entendeu? Então, assim, as coisas que eu fiz demoraram 6 anos. Eu demorei 6 anos do momento que eu pus concreto no assoalho, né, o concreto na fundação, até me mudar para dentro da casa, foram 6 anos. Então, sabe o que você vai estar falando? Eu estou pensando aqui, né? Cada um tem um hobby lá, uma gosta de desenhar, uma gosta de fazer. Até estava pensando naquelas miniaturas, aquelas casinhas de miniatura que eu estava vendo que tem uma amiga minha que gosta de fazer. Aí fico imaginando você lá, o teu hobby. Vamos fazer essa casa aqui, marido. Vamos colocar na parede, vamos colocar a janela. Mas o marido não constrói nada. Não, você contando pra ele, deve ter ficado, nossa, essa esposa. Muito louco isso, né? Mas é muito legal ver que você tem tanto, você se empower, você fala, cara, não tem... Porque tem muita mulher que fala, não, isso não é trabalho de mulher. Nada! Não, comigo que, não vamos tem lá, isso. vamos fazer, não tem... Não. Né? Não, isso é verdade. Eu acho que o meu marido sempre me apoiou. Acho que você tem que ter uma pessoa... Sim. Ter a pessoa certa, né? Parceira nessas horas. Porque, por exemplo, eu não lembro de comer. Eu não lembro de beber água. Eu não vejo o tempo passar. Você gosta tanto que você está fazendo. Pra mim é terapia, né? Porque eu fico sentada a semana inteira no computador. Eu vou na academia, sei lá, 2, 3 vezes por semana. Mas o tempo todo é sentado fazendo videoconferência com os clientes e tudo mais. E então, no fim de semana, eu quero usar o meu corpo, eu quero usar as mãos, eu não quero usar a cabeça, sabe? Assim, se bem que você tem que usar um pouquinho, mas é outra forma. E o meu marido, assim, cozinhava para todo mundo que vinha trabalhar comigo, ele cozinhava, mantinha a gente alimentado, os cachorros, não precisava me preocupar com os cachorros, então... Que legal. Super. Ele foi um parceiro... ele preencheu o lado que cada um fez a sua parte para dar certo, né? Para a roda rodar. Que é uma outra coisa legal do americano, né? O americano não se vê da mesma forma que eu acho que os brasileiros. Pelo menos os namorados que eu tive antes dos 20 anos, é uma cultura bem diferente, onde o homem tá tudo bem. Você quer fazer o que você quer fazer, eles apoiam. Eles não precisam estar ganhando mais que você. Eles não têm esse medo, né? Do sucesso de uma mulher. Sim, acho que eles respeitam bastante o espaço de cada um. Eles são individualistas de certa forma, mas é um individualismo bom. Acho que as pessoas, né? Cada uma independência. Independentes. É verdade. Eu também sou casada com um americano, eu sei exatamente o que você está falando, eu vejo isso também. Mas eu acho muito bacana, assim, você dar esse passo que é fora do normal, né? Isso é verdade. E a gente não... É difícil colocar um rosto... de uma mulher que você é uma mulher bem feminina, né? Com isso, eu acho isso que quebra muitos tabus também. Das mulheres, né? E essa casa, então você já está morando nela. Já estão acho que perguntei de filhos, a gente acabou não terminando. Você tem uma filha? Uma filha de 27 anos. Hoje já está criada, então. Está criada. Ela mora em Tampa. Então. Na Flórida, casa boa para você passear lá. Exatamente. Ótimo. Então, daí você terminou sua casa, que você mesma construiu. Você ainda está terminando enquanto você mora nessa casa? Ou já está terminada? Então, a gente dividiu em fases, porque existia já uma garagem, existia um chalé. Então, a gente fez a primeira fase. Você usou isso como uma base ou você derrubou todo esse chalé, tudo e começou do zero? Não, então, tem um segredo aqui nos Estados Unidos. Que se você faz uma construção nova, o critério de aprovação é Como eu não sou arquiteta, não sou engenheira, eu estava fazendo tudo sozinha, inclusive os permits, essas coisas todas, então eu fiz um remodel. Então eu incorporei o chalé, que agora é a minha sala de estar, e o telhado é o meu deck de cima, e daí eu construí praticamente, eu coloquei aquele prédio de 2 andares de metal em cima, entre a garagem e a casa. Assim, eu dei uma ajeitadinha, assim. Poxa, foi criativa, hein? E foi engraçado porque originalmente eu comprei o prédio para fazer uma garagem de 4 carros e um apartamento para os meus pais, porque eu importei meus pais. Quando meu pai ficou doente, eu importei eles para cá. Então eles estão aqui também? Eles já faleceram, mas eles ficaram com a gente 15 anos morando com a gente, que foi ótimo, uma experiência super legal para o meu marido, para minha filha, que é filha única, né? Ter os avós. Foi muito, muito bom. Mas em todo caso, assim, daí quando eu fui lá para pegar o permit, porque eu já não sabia direito, né, como é que funcionavam as coisas, eu mostrei a papelada, eu vou fazer assim, né, e
E eles falam assim, mas você não pode ter a garagem maior que a casa. Eu olhei para o cara assim e falei assim, mas a garagem já é maior que o chalé. Tem 2 andares, é o dobro do tamanho. Não, mas isso tá grandfather, né, que eles chamam. Essa foi uma exceção. Mas agora a regra nova é que a casa não pode ser... A garagem não pode ser maior que a casa. E eu assim, né, eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer com esse prédio que eu já comprei, já foi entregue? O que eu vou fazer com isso agora, né? Daí eu falei assim, e se eu fizer assim? Daí eu virei e coloquei em cima, assim, lá mesmo no permit. Eu falei, então, eu pego esse prédio, em vez de fazer garagem de carro, eu viro assim, aqui fica a cozinha, tal, não sei o quê. E desenhei lá mesmo. Uau. E falei assim, se eu fizer isso, eu posso usar? Daí ele falou, daí a gente aprova. Daí eu falei, qual que é seu nome? Bom notar mesmo. Daí eu voltei para casa, desenhei tudo na régua, tal, fiz um desenho. Daí eu falei assim, eu preciso ter um engenheiro que aprova. Ele falou assim, não, o prédio é pré-fabricado, né? Então você não precisa de um engenheiro de carimbar, porque todos os loads, né, de peso, essas coisas assim, já estão calculados. Daí que eu fui descobrir também, quando eu peguei a papelada do prédio, é que eles entregaram um prédio maior do que eu tinha comprado. Daí eu liguei e eles falaram, não, pode ficar porque é muito caro pra gente trazer de volta e trocar pelo que você comprou. Eu falei, que legal, né? Eu falei, olha. Daí eu pensei, vai custar o dobro para fazer o acabamento. Daí que a ficha caiu, né? Que eu falei assim, nossa, agora tem que fazer esse desenho. Bom, a história da minha vida, né? Se tem uma coisa que vai dar errado, dá errado. Mas daí Mas você fez dar certo. Fez. É ótimo. Aprendi a soldar, em vez de fazer só solda de negócio, eu aprendi a soldar aquelas peças. Colocava aquelas máscaras grandona e... Nossa, que legal. E você tá fazendo um follow-up dessa história no teu Insta também, né? Tô começando agora, começando né? Porque agora, eu gravei tudo, eu gravei toda, assim, naquelas, né? De pôr o celular ali, vai lá correndo e faz o trabalho. Não é da melhor qualidade, mas eu quero justamente incentivar essas pessoas a tentarem, a fazerem coisas diferentes. Sim. Porque eu acho que... imagina ficar velha numa casa que você fez. Deve ser, assim, um presente de Deus mesmo, né? Tudo isso aqui. Eu sou desse cantinho aqui na minha casa. Não sei, tem um ar diferente dentro daquela casa. Tem uma história, né? E as pessoas ficam chocadas mesmo. As pessoas com quem eu tive que trabalhar, né? Eles falam assim... Você sabe o que você está fazendo? Né? Daí eu dava as explicações, porque eu fiz certificações e tudo, não sei o que lá. Daí eles começam a escutar. No começo eles falam, você não sabe o que você está falando. Não é assim que a gente faz. Eu falo, mas é assim que você vai fazer para mim. Por isso também que eu tive que fazer. Porque muitas vezes eu pedia para alguém me ajudar e eles falaram, não, a gente não trabalha com esse material. Eu falei, mas é muito legal também que você escutava a sua voz interior, né? Você falava, tem que ter força. Eu sei o que eu quero e é isso que eu quero. Exatamente. E foi... É não desistir. Sim. Porque muito podia motivador ter isso. Podia ter desistido. Às vezes é até mais fácil desistir, né? Vai, faz, tá pronto. Só entra lá, tá tudo pronto. Muito legal essa história, Camila. Adorei que você compartilhou aqui com as gringas. Fala aí um recado ali, olhando ali para as meninas. Um recado para uma mulher que quer se ponderar. Você fez sua casa, mas uma mulher que quer fazer... Eu quero fazer... Tem vários sonhos, né? O que você falaria para essa mulher que quer fazer o seu sonho virar realidade? Olha, pensa primeiro na coisa grande. Se anima com qualquer que seja esse seu sonho. Escreve ele. Diga, eu serei ou eu estou nesse processo de chegar no meu destino. E esse destino, tudo bem, você vai ter que fazer as etapas bonitinhas, mas é o destino, você tem que manter sempre os seus olhos naquele lugar onde você quer chegar. E as pessoas, é incrível, Deus ajuda, os amigos ajudam, outros profissionais veem o que você está tentando fazer, te dão conselho, tenha seus mentores, mas não deixe estar num país estrangeiro ser o problema, mas aprenda o idioma. O que for que você tenha que fazer, aprenda a falar inglês, senão você acaba limitando o seu potencial. Esse é um conselho que eu tenho escutado bastante, né? A gente tem que aprender a língua do país. E você aprendeu várias línguas no seu decorrer da sua vida, chegou aqui, teve uma dificuldade, viu o resultado dessa dificuldade e você sabe realmente qual é a diferença de falar a língua, poder se defender, falar, não, eu quero essa parede assim.
E é assim que eu vou fazer, né? E o idioma foi o que me deu a chance de trabalhar na área de cybersecurity, porque eu não tinha diploma de faculdade. Sim. Mas porque eu falava 4 idiomas, eu passei viajando pelo mundo inteiro, dando palestra de segurança de redes e sistemas, sem ter diploma. Então, assim, não é diploma, não é quem é seu pai, quem é sua mãe, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Depende de você. Sim. E quantas portas que isso abre também, as línguas, né? Exatamente. Abrem muitas. Então aí, gringas, fica aí a dica para vocês, hein? Esse foi mais um podcast com a nossa querida Camila. Obrigada por você estar aqui, Camila, por compartilhar essa história. Imagina, obrigada a você, um prazer enorme. Espero que eu possa inspirar mais, porque você está inspirando tanta gente com seus podcasts. Eu aprendi tanto vendo seus podcasts. Obrigada. Muito obrigada. Espero que muitas mulheres aprendam com a sua história também. Vamos lá. Então é isso, gringas. Fiquem conectadas. Obrigada por estarem mandando e-mails, mensagens. Estou muito feliz com o crescimento do podcast, com essas histórias dessas gringas aqui nos Estados Unidos. Que assim como você, deve ter alguma história aí também para fazer diferença na vida do próximo. Obrigada e até a próxima.